possamos ser constrangidos pelo Teu amor, Senhor. Espírito Santo, aumenta a nossa percepção, que possamos perceber a Sua obra, que possamos perceber a Sua voz falando conosco. Graças nós te damos, Pai, porque sabemos que o Senhor vai abrir os nossos olhos uma vez mais, para que possamos ver como o Senhor vê, administrar como o Senhor administra, viver uma vida digna diante dos seus olhos. Graças te damos, Pai, em nome de Jesus. Amém? E aí, amados, estão felizes? Glória a Deus. Até o depois. Vamos lá? Vamos falar de Páscoa. Como foi? Hoje eu estava percebendo algo. Teve um tempo que eu ficava muito irritado, porque eu estava ensinando algo dentro da minha casa sobre Páscoa, e aí vinha a escola, destruindo tudo que o amigo estava edificando nos filhos, né? Chegava em casa, estava tudo mesclado. Nós assim, ó, não, é a ressurreição, eles com pintado de coelho. Isso teve um tempo que... Mas chegou um 2021 ali, a gente começou a receber os kits de Páscoa, que era o pão e o cálice. Eu falei, cara, que incrível, a escola está fazendo isso. Tanto na escola da Elô, na escola do Davi, começaram a fazer isso. E aí eu fiquei feliz. Poxa, quem que não vai ficar feliz, né? Pô, a escola, não só aquilo que eu estou construindo em casa, a escola também está edificando. E isso eu fiquei muito feliz com isso. Só que nessa Páscoa eu achei algo bem diferente. Porque nessa Páscoa eu nunca vi tanto coelho na minha vida. Na casa dos crentes. Do ímpio é cruz, é ressurreição, tumba vazia. Dos crentes eu nunca vi tanto coelho. Absurdo. E aí eu fui comprar uma maionese de batata. Eu fui caminhando ali, desfrutando. Passei por um pastor. E ele estava escondendo uma cabeça de coelho cheia de doce para as netas dele. Eu não estou com espírito crítico. Pô, mas se o pastor está com a cabeça do coelho, aí nós estamos lascados, irmão. Por quê? Porque isso vai mesclando, desconfigurando. Aí eu estou com um desafio lá, porque eu tenho uma que já entende, aí tem um outro menorzinho. E aí eu tive que fazer uma outra dinâmica hoje na minha casa. Que foi o quê? Pegar os chocolates, pegar os ovos que ganhou de vó, de tia, de todo mundo. E fiz o grito de guerra já cedo. Qual que era o grito de guerra? Coelho não existe. Coelho, não, fiz eles repetir o grito de guerra. Que nós não temos problema com o coelho. O coelho até é legal. É o coelho que põe ovo, né? Mas acaba desconstruindo o seu amigo, entendeu? O coelho me atrapalha, irmão. O coelho me atrapalha. Aí eu pensando nisso, e o Instagram, ele lê a sua mente, né? Não sei o que acontece. Aí apareceu o vídeo lá. O Jesus aqui na cruz. Aí vem o coelho dá tchau às crianças, olha para o coelho. E o Jesus atravessando a rua, olha para o coelho. E aqui, ó. Dá uma bicuda no coelho. Aí o coelho dá aquele... Tipo, sai daqui, cara. Não... A gente sempre está edificando, então... E a palavra do Sobre a Rocha é muito sobre família. Todos já vieram no Sobre a Rocha aqui, né? A maioria. É muito sobre família. Então, qualquer coisa que eu vejo desconfigurado, eu já me arrepio, irmão. Me arrepia demais. Porque isso vai atrapalhar.
Parece bobo. Mas quanto antes eles entenderem sobre a ressurreição, é muito provável que ele não vai ser um religioso como a gente era anos atrás. Uma pessoa chata. Né? Porque eu nunca conheci um religioso legal. Ele sempre está cansado, ele sempre reclama, e ele não tem autorização para desfrutar de Cristo, porque vive religião, não evangelho. Amém? Eu sei, é duro, mas vai dar certo. Êxodo 3:8. Hoje nós vamos falar da palavra da Páscoa. Nós vamos colocar uma lente que aproxima mais a Páscoa de perto. O microscópio é o mesmo, só trocamos a lente para avaliar um pouquinho mais perto. Êxodo 3:8, vamos ver. Ok, aqui, tá, aqui. Olha isso. Por isso desci para livrar-os das mãos dos egípcios. A Páscoa é um livramento. A Páscoa é uma libertação. Amém? Fomos libertos? Não só libertação. E tirá-los daqui para uma terra boa. Então ela não só tira de um lugar, ela te coloca em um lugar. Estou falando da Páscoa completa. Ela te coloca num lugar. Uma terra boa e vasta. Leite e mel, terra dos... Enfim. É todos esses camaradas aqui que estavam lá, tá? Vamos em Colossenses 1:12. Deus tirou um povo de um lugar e colocou em outro. Todo mundo entendeu? Deus tira de um lugar e ele não fica vagando. Precisa vagar um pouquinho na transição. Mas ele precisa ser colocado em outro lugar. Qual lugar será? E darão graças ao Pai com alegria, porque nos tornou dignos de participar da herança dos santos. Olha aqui. Qual que era a herança? Sair do Egito? Não. Não, a herança não é sair do Egito. A herança é habitar em uma terra. A herança é uma promessa. Dignos de participar da herança no reino da luz. Mais um. Pois ele nos resgatou ao Egito, do domínio das trevas, e nos transportou para o reino herança. Isso aqui é o evangelho. O evangelho te arranca do reino das trevas e não te deixa boiando. Ele faz você ter acesso a uma promessa. Essa promessa, para nós, não é promessa. Já foi. Para nós é realidade. Estamos em Cristo, descansando, desfrutando, vivendo. Agora, você sempre vê o pastor Marco falando do Cristo dentro. Agora nós vamos falar de um outro Cristo. O Cristo como herança. Amém? Tudo bem? Saímos de um canto e vamos para o outro. Queridos, o evangelho não se trata somente de onde fomos tirados. O evangelho principalmente se trata aonde nós fomos colocados. Hoje nós vamos falar de Páscoa de um modo completo, de como funcionou. Porque tu percebeu que o cordeiro pascual, o cordeiro, lá em Êxodo, aquele cordeiro foi um instrumento de arrancar a pessoa da morte. Aquela pessoa ela foi livre do juízo de Deus, sim ou não? Aquela pessoa foi livre da morte, sim ou não? Porque o cordeiro tirou o poder da morte. Só que o evangelho não se trata de você somente ver Cristo como um cordeiro.
Cristo também é um maná que desce do céu. Diga amém. Só que ele não é só o maná que desce do céu. Ele não é só a água no deserto. Cristo é uma herança. Estão entendendo onde é que eu quero chegar? Arrancado do Egito, arrancado do mundo, do pecado, da morte, por meio do cordeiro. Agora aquele cordeiro está morto. Eles comeram aquele cordeiro? Comeram. Eles foram para uma outra revelação de Cristo. Qual? O Cristo que sustenta. E eles começaram a ser sustentados por Cristo. Cristo maná e Cristo água no deserto. Quem me entende? Só que não, o Cristo não é só para fazer milagre na tua vida, querido. Cristo não é só para prover a sua vida. Ele quer que você entre numa vida de herdeiro, uma vida de herança. É isso que eu vou falar hoje. Tá tudo bem, não? Eu vi que vocês foram entortando. Quando vai entortando a cabeça assim, é porque estamos entendendo, mais ou menos, pastor. Vamos lá, vamos continuar. E muitas das vezes, ouvimos testemunhos que giram apenas em torno do passado. Pessoas contam histórias do que eles eram, do que eles faziam, do que eles viviam, tentando mostrar de alguma para as pessoas que Deus tirou ele daquele passado sombrio, Deus tirou ele do mundo das drogas, e Deus tirou ele daqui, e Deus tirou ele dali. Só que tá tudo bem, Deus tirou todo mundo, né? Todo mundo aqui foi tirado de algum lugar. Só que o evangelho não se trata disso. Nós precisamos saber aonde nós fomos colocados. Não é somente sair. Porque se eu pegar esse microfone e começar a dizer, ó, Deus me tirou daqui, Deus me tirou de lá, Deus me tirou dali e Deus me tirou de lá. Amém? Amém. Você vai para casa, ó. Transformou tua vida em alguma coisa? Não. Porque a minha história do passado não tem um poder de transformar a tua vida. O poder que transforma a tua vida é o evangelho. Não minha história. E na boa, quem é que quer saber minha história do passado aqui, amado? Ô irmão, vigia, né, varão? Ô, como é que era o teu passado, pastor? Misericórdia. Que é? Irmão diabo agora? É o diabo que fica jogando o passado na nossa cara, não é? Que é isso, querido? Isso não vai mudar ninguém. O que transforma a vida de uma pessoa é saber onde é que ela foi inserida por meio da cruz. É a nossa herança. É onde nós estamos agora. Por quê? Quem tem Cristo no seu interior? Diga amém. Só que esse não é o fim. O fim é você estar nele também. Esse é o evangelho. Não é só ter Cristo. Cristo me transforma, Cristo me dá vida, Cristo me dá sabedoria. E glória a Deus por isso, mas eu preciso estar nele. Eu preciso ser guiado pelo cabeça. Eu preciso fazer a vontade dele. Eu preciso fazer parte do corpo dele. Diga amém. E como a gente leu, Cristo nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele nos tirou de um lugar. Passamos por um processo e nos colocou em outro. O evangelho não se trata apenas de uma saída do mundo. O evangelho é uma transferência de reino. É uma transferência de governo. Antes, o mundo te governava. Agora, Cristo governa a sua vida. É uma mudança de domínio. Antes você era dominado pelas circunstâncias desse mundo. Qualquer coisa dominava você. Qualquer coisa dominava o seu humor. Qualquer coisa dominava suas finanças. Hoje não. Hoje quem nos governa é Cristo. E nós declaramos, isso é verdade, quem nos governa é Cristo. Cristo está procurando um coração rendido aqui, amado. Espero que, assim como foi com Davi, achei Davi, ele fala, achei Marco. Marco disposto a ser encontrado. Amém? Estão entendendo? Não? Olha só, eu tenho uma história bem curiosa aqui, tá? É engraçado, mas ela faz muito sentido para aquilo que eu quero dizer. Tem um amigo, isso aqui aconteceu, tá, mano? Isso aqui é baseado em fatos reais, tá? Isso aqui é uma história real.
Perdão. Tem um amigo mesmo, querido, um mestre assim, violento. Ele é filho de pastor, neto de pastor. Tem uma história assim bem legal, a família dele. E aí ele com 7 anos de idade, ele falou assim, eu quero dar uma palavra no culto. Aí eu olhava, pô, é o filho do pastor. Ele pegou o microfone. A paz do Senhor, igreja, uma igreja bem tradicional, acho que você não sabe qual é. Ou como é que tu... Ó, imaginação, hein, amado? A paz do Senhor, amados. Amém. Então tem uma palavra aqui para os irmãos. 7 anos de idade. Isso aconteceu. Eu era drogado, eu era bêbado, eu frequentava os bares da cidade, eu vivi uma vida de desobediência, mas Jesus Cristo me encontrou. A igreja inteira caiu na risada. Imagina uma criança de 7 anos. Eu era drogado, todo mundo é o filho do pastor, cara. Todo mundo começou a rir. Por que aquela criança estava dessa maneira? Eu sei que tu sabe a resposta. Porque ela estava repetindo uma pessoa que ela nunca teve uma revelação de Cristo. Porque quando você não tem uma revelação de Cristo, você se acha no direito de impartir algo da sua vida que não vai transformar ninguém. Aquela pregação daquela criança, de dizer que ela era drogada, ela não tem diferença nenhuma de um adulto vir aqui e falar a mesma coisa. É o mesmo peso. Que o evangelho não se trata disso. Com todo respeito, eu amo cada um aqui. E é muito provável que eu ame muito mais você do que você me ama. Mas hoje é um dia que a gente precisa deixar um ponto final nas coisas do passado. É tipo assim, tchau, amém. Sabe aqueles fantasmas que fica... Ele não pode te governar. Nós estamos numa nova vida, nós estamos na promessa, amado. E talvez eu vim aqui só para a gente repetir isso aqui mais uma vez. Nós não vivemos mais debaixo desse domínio. Nós vivemos em Cristo. Ele é a nossa herança. E obviamente a criança só repetiu o que ela ouviu provavelmente. Uma história sobre o passado de alguém. O evangelho se trata de uma realidade. Qual? Onde nós fomos colocados em Cristo. Deus não apenas te tirou do Egito. Deus quer te colocar numa terra. O cordeiro do Egito, ali no Egito, ele teve uma função de tirar o povo, arrancar o povo. Só que não foi para arrancar para viver uma vida no deserto. Você não tem o desenho de viver no deserto. Você vai passar por momentos como um deserto. Mas você não foi desenhado para se estabelecer no deserto. Você foi desenhado para desfrutar da terra em Cristo. Por que eu estou falando isso? Porque eu vejo muitas pessoas se torturando. Elas escutam uma palavra, elas acham que eu estou dando indireta, na verdade, né? Elas escutam uma palavra, elas se torturam. Nossa, esse aí sou eu. Esse cara sou eu. Não é você. Esse é o que você tem que abandonar. Amados, muitas pessoas que me ouvem aqui e me ouvem lá e vai me ouvir em algum momento estão num estágio que não avança. Está parado no tempo. Por quê? Porque está rodando. Onde é que o povo rodou? Deserto. Você não foi desenhado para o deserto. Você foi desenhado para entrar na terra. Entrar na terra. E quando eu digo entrar na terra, é a geografia Cristo. Nós fomos desenhados para viver nele. Já vai ficar melhor, calma aí. Então a Páscoa não aponta apenas para uma saída. Ela aponta para uma jornada que tem um destino. O Cordeiro tirou o pecado do mundo. O próprio João Batista fez isso, olhando para Jesus. Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Essa foi a revelação de João Batista na hora. Mataram um cordeiro, colocaram sangue nos umbrais da porta. Comeram um cordeiro naquela noite. Mas o cordeiro não é o destino final.
Eu não estou desqualificando o Cristo como cordeiro. Eu estou dizendo que Cristo como um cordeiro, Cristo como um salvador, não é o seu destino final. Você precisa passar pela desintoxicação do Egito para poder entrar dentro de uma terra. Amém? Deus não falou, vou tirar, a gente leu aqui Êxodo 3:8. Deus não falou, vou te tirar do Egito. Ele falou, vou te tirar do Egito e vou te inserir numa terra. Vou te colocar, esse é o teu destino. Tu já vai entender onde eu quero chegar? Então o cordeiro trouxe juízo, trouxe redenção, o cordeiro trouxe libertação, mas Deus não quer apenas um povo perdoado. Deus quer um povo que viva na herança. Deus não quer só um povo perdoado. E amém pelo perdão, você foi perdoado, eu também. Mas Deus não quer saber só do povo perdoado em Cristo. Deus quer que a gente viva numa terra livre das coisas desse mundo. Livre. E eu vou te dizer, toda vez no Antigo Testamento que aparece terra, guerra, não ache que é um território. Vamos ali no centro de Camboriú guerrear espiritualmente. Não é isso. É dentro de você. Amados, redobre a atenção, olha aqui para mim. Dentro de você ainda tem lugares que tem gigantes, que nós precisamos avançar com a verdade. Por quê? Porque a Bíblia diz que Cristo vai transformar todo o teu ser. Todo o teu ser vai ser transformado. Então tem uma terra dentro de você que talvez você não vê, mas uma hora vai ver. Que tem gigante, que precisa ser derrubado, que tem estrutura do mundo. Amados, a gente está perdendo para o coelhinho, João. A gente está perdendo para o coelhinho. Tu acha que aqui na mente tem quantos gigantes? A gente perde para o coelhinho. Imagina o quanto de gigante que não tem aqui. Existe uma terra aqui e aí na sua, que ainda está em estágio de não ser habitada por Cristo. Está em oculto. Mas nós estamos aqui com o nosso coração disposto a ser afetado por essa luz. E essa luz colocar em ordem todas as coisas. Nós estamos aqui com um coração aberto para o Senhor transformar nossas vidas. Diga amém. Israel, depois do Egito, passa 40 anos no deserto. João 6,49. Olha só o que diz. Os seus antepassados comeram o maná no deserto, mas morreram. Por que eles comeram do maná e morreram? Porque o maná faz parte, mas não é o destino. Faz parte. Vou te dar só um toquezinho no final tu ficar mais confortável. O que é o maná? É tipo assim, amanhã Deus provê. Amanhã Deus provê. Amanhã tudo vai ser diferente, hein? Vou começar um propósito de jejum. É o maná. A terra prometida não promete nada do amanhã. A terra prometida é o Cristo presente. E no Cristo presente não tem nada para amanhã. É tudo disposto agora. Agora. Na terra prometida eles não precisavam esperar nada para amanhã. Tinha abundância de tudo. Você entende? Então não fique empurrando para amanhã. Amanhã Deus vai fazer. Não. É agora, amado. É já. Isso aí está muito distante. Então Deus vai te transformar já. Não, amanhã eu vou mudar de vida. Não, Deus quer mudar a tua vida agora. É agora. Irmão, olha, faz 1 milhão de anos atrás que eu fazia isso. Eu acho que amanhã vai ser tudo novo. Que amanhã é agora. Você não ganha de mim não, irmão. Quando alguém libera uma palavra, eu já dentro de mim, isso aqui é meu, tu vai morrer e está acabado. Essa verdade é minha. Eu já fico indignado. Por quê? Porque eu quero ser transformado agora. Por que não agora, Senhor?
Já! O maná sustentou. O maná foi a provisão de Deus para sustentar no caminho. Mas não era o destino final. O destino final é uma terra. A gente gasta muito tempo, amado, querendo que Deus faça um milagre. E amém, Deus faz, tá? Só que a prioridade de Deus, olha para mim, a prioridade de Deus não é fazer milagre na tua vida. A prioridade de Deus é ordenar o teu coração. Eu fico indignado, como pessoas se contentam com um milagre, independente do tamanho, se é grande ou pequeno. Eu fico indignado. Só ela está desfrutando daquele milagre? Eu não entendo isso. É um milagre mais egoísta, né? Não está na Bíblia, né? Porque todo milagre na Bíblia é corporativo. Nós precisamos sair desse lugar de maná. O Senhor, o Pai, Ele quer formar o seu filho no teu interior. Com milagre ou sem milagre, amado. Ele quer formar o Cristo no seu interior. Amém. 1 Coríntios 10, 3. Olha só, estamos no maná ainda, né? Estamos transicionando. Quem saiu do Egito? Amém. Isso aí. O que eu falei? 1 Coríntios o quê? 10? 10, 3. Vê. Tem que cuidar comigo, hein? Cuidar que às vezes eu... Olha aí, ó. Deu certo. Todos comeram do mesmo alimento espiritual. Não. Vai lá no 1. No 1, vai lá no 10, 1. Ah, tu acha que eu vou deixar passar? Não me conhece. Se deixar, não vai embora, verso a verso. Porque não quero. Só vai numa outra versão só para nós dar um... Olha só. Não quero que ignoreis. Agora volta para lá, tá? Porque eu não quero, irmãos, que ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem. E todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e em Moisés. Esse é o batismo em Moisés. Esse dia nós estávamos até na aula brincando, vou até dar uma descontraída, porque tem gente que fala, segue a nuvem. Estamos seguindo a nuvem, varão. Está seguindo a nuvem, então está batizado em Moisés, né? É ele que está falando, não é eu não. Vai se virar com Paulo. Está escrito ali. O pessoal batizado em Moisés, achando que Deus está falando alguma coisa. Imagina. Vai. Todos comeram do mesmo alimento espiritual. Beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual. Tudo era espiritual. E acompanhavam essa rocha. E essa rocha era Cristo. Ô, amado, eu não consigo, desculpa. Eu não consigo, tipo assim... Pô, ninguém percebeu que tem uma rocha seguindo a gente. Eu acho que eu ia ser o primeiro. Cara, eu vou ter que ficar cabreiro com essa rocha aí, tipo... A rocha estava ali todo dia. Ninguém para dizer assim, ó... Cara, não pode. O que é isso? Ô, Deus, fala o que é esse negócio aí. Imagina. Pera. Deus vai prover. Deus faz milagres. Faz. Deus vai prover. Ele provê, tá, amado? Só que não significa que Ele está se agradando da tua vida. Porque está dizendo ali, ó. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles. Por isso, os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Olha o que Deus está falando. Comeram do maná espiritual? Desfrutaram de milagres poderosos, mas Deus não se agradou daquela vida de milagre. Então pode ser que aconteça um monte de milagre na minha vida, e eu acho que Deus está se agradando da minha vida. Na verdade não, porque milagre não é um sinal de agrado, é uma vida de fé que agrada a Deus.
obediência, de graça. Estão entendendo? No final eu vou falar sobre alegria. Primeiro é o pezão mesmo, nós vamos ficar aqui incomodados, um olhando para o outro. Então muitos conhecem Cristo como Cordeiro, que perdoa os pecados. Outros conhecem Cristo como maná, que sustenta a minha caminhada. Vivem milagres, experiências, vivem de provisão. Mas poucos conhecem Cristo como herança. E agora? Poucos estão desfrutando de Cristo como herança. Muitos desfrutando de provisão. Poucos desfrutando da herança. Muitos desfrutando de milagre. Poucos desfrutando de herança. Pessoas estacionaram no deserto. Amado, não estacione em nenhum lugar. Quer um conselho? Seja uma pessoa que segura as coisas de mão leve. Porque quando Deus pedir para ti, tu não está agarrado. Eu fico assim, às vezes, tem pessoas que falam para mim: pastor, estou muito difícil lá no trabalho. É mesmo? E agora? Ah, não, vou sair, vou não sei o quê, vou... Faz tudo, mas não consulta a Deus e se estaciona naquele lugar. A pessoa, ela tem o velho homem, ele tem uma capacidade de adaptação que é horrível. Vai dizer: pastor, está muito ruim. Olha a hora que eu estou chegando do serviço. Estou chegando às 21h35 todo dia, tá não sei o quê. Não ora, não consulta a Deus. No momento que está livre, fica distraído. Deus nunca vai mudar a realidade de uma pessoa assim, amado. Nunca. Eu já tive essa conversa com Deus. Eu olhei para Deus e disse: Deus, olha o estado. Eu estou sujo de graxa. Como é que eu vou pregar assim? Não dá tempo. Cheguei no meio do louvor, todo sujo do trabalho. Preguei, não tinha como, não dava tempo. Furou o pneu no meio do caminho, eu vindo do trabalho. 2 escadas em cima do carro, 1 escada dentro do carro. Vai fazer o quê? Bíblia debaixo do braço, passa um desodorante ali mais ou menos só para dar uma disfarçada e vai de uniforme mesmo. Quantas vezes, Senhor, eu preciso de tempo, eu preciso de mais recursos para te servir com excelência. E Deus olhava para mim: não, porque você vai desperdiçar nos teus próprios deleites, nos teus próprios desejos, nas tuas próprias imaginações. Você não vai me servir. Essa só fala tua, Marcão. Você não vai, cara. Você vai se distrair. Você vai ser um malandro acordando 11 horas da manhã. Vocês estão entendendo? O ser humano, ele se acomoda, gente. Não pare no lugar onde Deus não desenhou para você parar. Não estacione nesse lugar. Olhe para o céu e Senhor, estou aqui, não sei quanto tempo, mas estou em obediência. Se tu falar, tchau. Estamos transicionando. Diga amém. Não se acomode. Com o quê? Com nada. Se tem alguma coisa viva no teu interior, e eu sei que tem, se está vivo, cresce. Se está vivo, cresce. Se está vivo, está crescendo. Então, qual que é a diferença de provisão e herança? A provisão, ela resolve uma necessidade de momento. Você tem fome, Deus manda maná. Você tem sede, a água sai da rocha. A provisão ela é pontual, a provisão é fiel. É maravilhoso. Vocês fizeram um momento de oferta aqui? Se todo mundo entendesse, amado, se todo mundo entendesse isso aqui, ia ser extraordinário. A velocidade do evangelho ia ser extraordinária. O quê? Você oferta pensando que tem um aluguel. 7.260. É verdade? É. Você oferta porque tem a luz, tem a internet, tem água, tem uma... Você oferta pensando numa necessidade, achando que você provê alguma coisa. Não ofertamos em necessidade. Não, eu nunca oferto por necessidade. Porque se Deus mandar eu dar R$10 para um multimilionário, eu vou dar. Se Deus mandar eu dar um carro para uma pessoa que tem 3 carros, eu vou dar. Por quê? Porque eu nunca oferto por necessidade. Oferto por obediência. E aí o que acontece? Você acha que você tem provisão? Amado,
Vamos mudar, vamos sair do deserto. O que é sair? Vamos sair desse âmbito de deserto e vamos desfrutar de uma terra, porque é a realidade. Nós éramos para estar lá, não estamos aqui. Ah, vou ofertar o pastor Luiz, coitado. Não é coitado. Ofertamos porque temos. Temos. Não por necessidade, amado. É ou não é? Amado, não pense no dinheiro quando eu falo oferta. Não pense em dinheiro quando eu falo oferta. Não pense. Amo todos vocês. Não pense em dinheiro quando eu falo oferta. Pense em senhorio. Pense em senhorio. Quando se trata de oferta, é senhorio. E eu não estou falando para tu ofertar agora. Ai, pastor, pega milão aí. Não quero. Certo? Oferta não se trata de dinheiro. Oferta é de quem governa o seu coração. Está na Bíblia, desculpa. Estou falando aqui a Bíblia, eu não estou aqui para ofender ninguém. Isso aqui é o que o Espírito está revelando. Nós temos que sair do deserto. Nós temos que ir na terra que abunda. Gente, vocês são fontes inesgotáveis. Levante sua mão. Levante sua mão. Você é uma fonte inesgotável. Você é uma fonte inesgotável. Olha aqui, agora tu vai olhar para mim. Vai olhar para mim. Você nunca vai ver olhando para ti e fazendo isso aqui, ó. Nunca. Você vai olhar para mim e eu vou estar fazendo isso aqui! Desfrutem, multipliquem, cresçam. Vamos! Vamos! Aleluia. Estamos animados. Agora estou animado. Agora já esquentou o espírito. Eu estava meio cansado, até falei, mano, agora eu estou animado, irmão. Assim vira e nós vamos até tarde hoje. Aí a glória. Hoje é o pastor Léo na bateria? Não, vamos quebrar tudo. Eu vou lá dentro. Nós vamos se embolar lá dentro. É? Aqui, ó. Pega no pescoço, chuta, vai. É benção, vai. A herança é outra dimensão. A herança não apenas resolve uma necessidade. A herança define quem você pertence. A quem você pertence. Provisão, necessidade. Herança, a quem eu pertenço. De quem é meu coração, de quem é a minha família. Isso é a minha herança. Amados, não se conforme com o que não é sua herança. Não é sua herança. Pastor, estou com uma dificuldade. O que tu está? Ah, pastor, estou com uma dificuldade, estou meio desanimado. Desânimo, não é sua herança. Não se conforme com isso. Tem pessoas aqui, que às vezes está com uma dor, está com um problema de saúde. Amado, não pense que isso é seu, porque na minha Bíblia, na tua Bíblia, diz que não é herança. Nossa herança é saúde. Estamos passando por um momento assim? Podemos estar, mas a nossa herança é saúde, é vigor, é graça, é avançar. Essa é a nossa herança. Não nos conformamos com aquilo que vemos. Ah, eu estou com dor, mas se vire. Glória a Deus e aleluia. Aumenta o som aí da televisão. Vamos louvar o Senhor. Por quê? Porque não é minha herança. Não é minha herança. Me perdoe, querido. Otávio, Lari, me perdoe. Aquele dia eu fui grosseiro. Me perdoe, sabe por quê? Porque não é minha herança ser grosseiro. A minha herança é amor, paz, benignidade, domínio próprio. Tem pessoas se conformando com uma herança que não é deles. Imagina. Mas eu sou assim mesmo. Amado, não é sua herança ser assim, amado. Não é sua herança ser assim. Mas pastor, tu não sabe o que eu passei. Também, querido, nem quero saber. Mas foi difícil, tá bom, tu quer falar, vai se sentir melhor? Tu fala, nós ora, mas não é a sua herança isso é passado. Larga. No deserto tinha provisão. Deus trazia o maná. Não faltou nenhum dia, em 40 anos, maná. Mas aquilo não era a herança, porque a herança estava na terra. Pense na sua vida espiritual, querido.
Você busca Deus somente quando precisa? Você busca Deus somente quando está em crise? Você busca Deus somente quando está com medo? Você busca Deus quando a sua conta não fecha? Você espera um momento difícil para ter fé ou para buscar a Deus? Sinto muito, você está na fase do deserto ainda, mas eu quero te chamar para entrar na herança. Porque lá na herança, não é que não vem o desânimo, até vem, mas não me governa, não me pertence, não me possui, não me domina. Até vem. Aqui não. Aqui não faz parte da minha vida. O Senhor falou que eu tenho uma vida eterna. Esquecemos de desfrutar a Deus todo momento, amado. Todo momento desfrutamos do Senhor. Vamos lembrar mais uma vez, Colossenses 1:12. E darão graças ao Pai com alegria, porque nos tornou dignos. Botem outro para nós, para ver. Dando graças ao Pai, que nos fez idôneos, aptos, para participar do quê? Participar do maná? Participar do milagre? Participar do quê? Das provisões? Não, participar da herança dos santos na luz. Vai! A qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Herança. Herança. Uma transferência de domínio, além de perdão, além de libertação. Cristo é uma introdução. Amado, precisamos abandonar uma mentalidade de ex-escravo. Nós não somos ex-escravo, nos tornamos novo, filhos de Deus. Chega de ex-escravo, chega de conversa fiada, chega de papo de passado. Eu sei, tu vai chegar em casa, quer alinhar alguma coisa com a esposa? Tá tudo bem, alinha, mas é ponto final. Chega! Olhe para frente, desfrute. Graças a Deus saí de lá. Pelo amor de Deus, nem fale mais isso. Graças a Deus eu saí de lá. Nem toque mais isso. Isso é fala de ex-escravo. Tem que falar por graça. Hoje eu desfruto de Cristo. Olha a minha casa, olha a congregação, olha os meus amigos em Cristo. Olha que maravilha. Nós somos viciados em olhar para trás, amado. Chega. Nós somos viciados em lembrar coisas. Chega. Somos livres em Cristo. Chega. O único passado que Deus quer que você lembre é 2000 anos atrás. Na crucificação. Você pode lembrar disso todo dia. Porque essa obra foi perfeita para te livrar e para te inserir no reino do Filho do seu amor. Quer lembrar de algo do passado? Lembre do que Ele fez por nós. A pergunta que fica não é de onde eu vim, onde eu fui tirado. A pergunta é, onde que eu fui colocado? Porque Cristo, como Cordeiro, Ele revela o quê? Redenção. Revela que o preço foi pago. E o maná? O maná revela a nossa provisão. Revela que Ele nos sustenta todos os dias. E a terra? O que revela a terra? A terra é a riqueza que nós vamos explorar por toda a eternidade. Toda a eternidade vamos explorar dele, porque ele é a nossa herança. Vocês cantaram aqui, né? E não foi combinado? Que bonitinho, né? Cristo é a nossa herança. A Páscoa não é só semente sair de um lugar. A palavra Páscoa significa pulo. Quando uma ovelha ela está aprisionada e ela pula e ela se torna livre, o nome desse ato dela pular é Páscoa. Páscoa é pular. Vamos pascoar depois no final?
Nos louvou? Dá uma pasquada. O maior inimigo de viver na herança não é pecado, é a mentalidade de deserto. Amanhã Deus vai me dar, amanhã vai dar certo, amanhã vai... Não é agora, amada, é já. O Senhor quer tocar teu coração agora. O Senhor quer livrar sua mente agora. Sabe qual foi Agora eu vou ter que falar algo de mim. Você me permite, não? Posso falar algo de mim? Vou te dizer um negócio. Onde é que eu mais errei? Na minha vida como marido, na minha vida como um pai, na minha vida ministerial. Onde eu mais errei? Sabe onde? Achando que alguns lugares estavam bem, mas na verdade não estavam. A falta de percepção de si mesmo. Esse é teu maior inimigo. Sabe por quê? Porque a gente pergunta, e como é que tu tá? Aí tu diz assim, tô bem. Só que a gente não consegue mais ver com esse olhar. A gente vê de outro. A gente sabe que tá tudo ruim quanto a vida. Só que a gente não tem autorização para chegar assim, ó. Tá tão bem, né? Que A, B, C, D, E, F, G, H, I, vai embora listando tudo que a gente vê. Nunca faça isso. Eu fui fazer isso com um pastor e o nome dele é Pastor Christian. Vocês não conhecem ele. Ô pastor, tu tá vendo alguma coisa que eu não vejo? Ele disse assim, ó. Então, vamos fazer uma conferência que eu e você, 3 dias, 8 horas todo dia para me dizer o que eu tô vendo, cara. E eu achando que tá tudo bem. Tá tudo bem. Esse é seu pior inimigo. Nosso pior inimigo é dizer que a gente está vendo a realidade em Cristo, mas não estamos. Nosso pior inimigo, sabe qual que é? É ter uma linguagem excelente de Cristo. Fala de Cristo. Êxodo 3:8, Colossenses 1:12, 13, João 6:47. Tu olha, a linguagem pode estar em dia, amado. Mas só repete, é um papagaio. Estamos desfrutando ou estamos repetindo? Estamos desfrutando de Cristo ou estamos repetindo uma mensagem? Estamos desfrutando de Cristo ou estamos repetindo a mensagem da nova aliança? A mensagem do novo pacto? A mensagem da verdade presente? A mensagem do Cristo presente? Você está repetindo, eu estou repetindo, estamos vivendo essa verdade? Ele é a nossa realidade. Ele é a nossa herança. Amém. Estou me encaminhando para o fim. Ô Marta aí, ó. Você... eles querem mais, não, eu não obriguei eles, tá? Josué 5:10. Que passagem maravilhosa, meu Deus. Estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram, lembrando, eles saíram do Egito, estavam em Gilgal. Depois pesquise a palavra Gilgal, lição de casa. Celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. E o outro dia depois da Páscoa, nesse mesmo dia, comeram do fruto da terra, pães ázimos e espigas tostadas. E o maná começa a perder o sentido. O maná perde o sentido. Porque agora tu não espera mais algo vir. Porque você está numa terra. E na terra já tem. Não esperamos Cristo vir e fazer alguma coisa. Já temos. Já temos Ele. Ora, vem Senhor, tudo bem, acreditamos que Ele vai vir. Só que nós não somos ignorantes a ponto de excluí-lo da nossa vida. O maná perdeu sentido. Agora eu como dele. Eu como direto dele. Nos alimentamos de Cristo agora, porque
Tem que esperar. Eu tenho que esperar amanhã uma revelação? Eu tenho que esperar domingo? Preciso esperar domingo às 19h38? Não. Porque vivemos na terra. E na terra tem abundância de alimento. Coma. Desfrute. Se alimente dele. Pastor, amado, não tem coisa mais terrível na vida de um cristão. É um cristão sem fome. Eu preciso desmistificar uma coisa. Não existe uma pessoa sem fome. Olhe para a pessoa do lado e fala assim, ó, não existe uma pessoa sem fome. Existe uma pessoa que come em outra mesa, que não é Cristo. Existe uma pessoa que ela come em qualquer coisa que não é Cristo. Pastor, eu não sinto mais aquela fome de antes. No culto eu não choro mais. Também, às vezes, não choro também. Eu quero sentir aquela fome que eu tinha por Jesus. Eu acho que o problema não está no pastor. Eu acho que o louvor não é aquilo tudo. Que eu não choro mais. O problema não está nada disso, amado. O problema é que você come numa mesa que não é a dele. Você come numa terra, você está desfrutando de um lugar que não é Cristo, cara. Por isso que eu quero te dizer, vamos reconfigurar isso. Largue tudo que você acha que te sustenta e nos alimentamos dele, porque quando comemos dele, nos tornamos um com ele. A vida dele está dentro de nós, nos nutrindo, nos fortalecendo. Ele é a nossa força, ele é a nossa vida. Quando entendemos que a ressurreição, precisa acelerar. Quando entendemos que a ressurreição não foi só um evento em Cristo. Quando entendemos que a ressurreição não é um evento futuro que vai acontecer somente. Eu creio, tá? Vai ter umas pessoas que não me conhecem, sai por aí, pô, pastor, não creio na ressurreição dos mortos. Eu creio, amado. Mas eu não creio a ressurreição como um evento. Como que eu creio? João 11:25. Aí você faz a sua. Mas é o João que falou, tá? Não tem nada a ver com isso aí, não. Eu vim aqui só replicar. Disse-lhe Jesus. É Jesus que falou, mano. Sai fora. E tá tudo bem, o evento. Tá tudo bem o evento? Quem crê que Jesus vai voltar? Amém, é verdade, mano. Vai voltar, a igreja madura, a terra toda. Glória a Deus. Mas Jesus está falando que Ele é a ressurreição. Por que esperamos um evento se o nome da nossa vida agora é ressurreição? A vida que está em nós. Eu não vou lembrar, mas tá bom. Não vou. Eu sei que está em Romanos. Que o mesmo Espírito que estava em Jesus Cristo agora habita em nós, nos ressuscitando, mas está na Bíblia, tá, amado? Essa é que eu não vou lembrar. Onde é que eu estou? Ressurreição, né? Estou aqui na igreja base, né? Dentro do auditório. Amém, amado? Você está entendendo? Tu está percebendo Cristo te chamando para um lugar de desfrute maior? Amém. É 8? Ou eu ia falar 8, cara. Eu ia falar 8:11. Ou é Romanos 8:11, mas só bota ali. Só para eles pensar que eu leio a Bíblia. 8:9? Do 9 ao 11. É para eles pensar que eu leio a Bíblia. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em... Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto. Se Cristo está contigo, o teu corpo está morto para o pecado. Por causa do pecado.
mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito, aleluia, daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus, habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vos habita. O Espírito que levantou o corpo de Jesus Cristo habita em nós, opera em nós, nos governa, amado. Essa é a esperança da glória. És a vida. Tu és o pão que me alimenta, tu és a fonte. inesgotável, tu és a vida que me enche. Cristo és tudo. Vamos. Tu és o pão que me alimenta, tu és a fonte inesgotável, tu és a vida que me enche. Cristo és tu. Sim, Senhor. Tu és o pão que me alimenta, tu és a fonte inesgotável, tu és a vida que me enche. Cristo és tu. Ao contemplar a ti, Tudo se aquieta ao meu redor. Meu único desejo é tua voz ao contemplar-te. Tudo se aquieta ao meu redor ao escutar-te. Meu único desejo é tua. A morte foi vencida, o pecado foi vencido, as trevas foram vencidas. Precisamos manifestar essa realidade. Isso, não negamos as nossas lutas. Não negamos as nossas lutas, mas não somos absorvidos por aquilo que não é a nossa herança. Nossa herança é ser cheio do Espírito Santo. Nossa herança é desfrutar de paz em nossas casas. Nossa herança é desfrutar da glória de Deus. Nossa herança é ouvir a voz de Deus. Essa é a nossa herança. E falo em amor. Amado, se você não consegue ouvir a voz de Deus, nós estamos com problemas sérios. Seríssimos. Porque você foi desenhado para ouvi-lo. Você foi desenhado para ouvi-lo. Mas pastor, eu não consigo ouvir a voz audível dele. Talvez ele está falando com o tom da voz Marco agora. Dentro do teu coração agora. Dentro do teu coração agora. Oi, mamãe. Vamos fingir que o povo da igreja base não está aqui, mas eles acreditam que não são religiosos. Eles falam isso. Mas existe uma crise mental que precisa ser quebrada. Quebrada. Escassez, mendigância, pecados antigos, estrutura mental que o pai e a mãe colocou. Estrutura mental que a escola colocou, que detectamos, nem precisa escutar tanto uma pessoa, em 1 minuto já conseguimos perceber. Seja quebrado agora pelo poder da verdade. Seja livre disso. Essa pregação não é para o irmão que não veio, essa pregação é para você que está me escutando. Essa pregação é para mim que estou aqui. Existem estruturas mentais de religiosidade que nós não vemos.
Por isso vivemos como escravos. Por isso não rompemos em algumas áreas da nossa vida. Eu tenho uma boa notícia para você. Não estamos mais no deserto. Entramos nessa realidade. Cristo! Cristo é a nossa realidade. Cristo não apenas ressuscita pessoas. Cristo é a ressurreição dentro de nós. Uma vida dentro de nós não é qualquer vida. É uma vida que venceu a morte. E eu te pergunto, morte, cadê o teu poder? Morte, cadê? Esse corpo aqui, amado, está pouco a pouco indo para o sono. Não vou chamar ela de morte. Eu não vou chamar. Eu não vou dar crédito à morte. Esse corpo aqui, conforme Jesus Cristo fala, uma hora vai dormir. Mas morte, nunca vou experimentar. Eu nunca, nem você, vai experimentar a morte. Esse corpo vai dormir. Um dia esse corpo vai dormir. Mas morte nunca experimentaremos mais. Porque morte é não ter Cristo. Morte é não ter Cristo. Deve ter rolando algum velório agora aqui em Camboriú. Se não tem, deve ter aqui em Balneário Itapema. Se é uma pessoa salva em Cristo, eu vou te falar a verdade. Não se escandalize. Ela está no mesmo lugar que nós. O corpo dela dorme, mas ela está em Cristo, assim como eu e você também está. Nada muda, só o corpo dormiu. Morte, cadê o seu aguilhão? Cadê o seu poder, morte? Olhe para a morte. Cadê o seu poder? Você não tem. Porque a vida que vivifica está dentro de nós. Está dentro de nós. Nada pode nos parar. Nada pode nos parar. Acho que pode parar. Ai, mais 4 anos de governo, tá difícil, tá não sei o que, tá estreito. Eu vou para a Europa, eu vou para a América do Norte. Amado, eu vou te dizer, nem a morte pode nos parar. Nem a morte pode nos parar. Acha que um governo vai nos parar? Se nem as portas do inferno conseguem prevalecer. Imagina essa fuleiragem que está acontecendo. Cadê seu poder? Eu preciso acabar, meu Deus. É o último tópico? Não. É o penúltimo, é pequenininho. Alegria em Cristo. Às vezes temos um problema na caminhada cristã. O quê? Vivemos toda hora ajustando. Olha para mim. Vivemos toda hora se ajustando e esquecemos de desfrutar. Toda hora tem um problema. Aqui eu não expressei Cristo. Não dei a oferta. Não sei o quê. Não quero cooperar. Não vim no basebook. E amanhã não. Toda hora olhando para si e se desqualificando. Toda hora ajustando. Marido e esposa, senta na mesa. Se você não ajusta, está cavando um poço. Logo vocês dois estarão dentro. Se não ajusta, é um poço sendo cavado. Logo os dois estão dentro, abraçados. Ajuste, conversa séria, olhando um olho. Sem comida na mesa, sem um gole de água na mesa, olhando no olho. Precisamos conversar sobre o quê? Sobre isso aqui. Alinhamentos, ajustes são necessários? São. Mas não esqueça que o evangelho é desfrutar. Você precisa desfrutar. Só que aí libera outro problema. Qual? Muitas pessoas não sabem a diferença de desfrutar para distrair. Desfrute é diferente de distração. O que eu vou falar não é pecado, e vou te dizer, eu faço isso, mas eu não posso chamar de desfrute. Tirar um tempo com a esposa para assistir uma série, não é legal? Eu boto aquela de 6 capítulos só porque eu sou curioso. Se eu botar de 7 temporadas, eu vou ficar até o final. Aí tá ali. Não é desfrute.
Não é desfrute isso. Estamos descansando? Estão. Estão curtindo a série? Estão. É pecado? Não. É pecado se você fizer mais isso do que qualquer outra coisa. Aí tu tá pirado. Não é pecado isso. Mas não podemos chamar de desfrute. Eu posso viajar com a minha família, dentro do carro, dentro de um avião, e nessa viagem a gente não desfrutar. Por quê? Porque estamos toda hora distraídos. É muita gente distraída e pouco desfrute, porque o desfrute, sabe o que é? É você sentar numa mesa vazia. Às vezes nem ter comida, nem ter um café, não precisa ter nada. Mas nós estamos ali. Nós estamos ali. É o lugar que a bicicleta não anda sozinha, que nós temos que ir lá segurar e empurrar a criança. É o lugar que a gente olha no olho. É onde nós desfrutamos um olhando no outro. Fala aí, João. João vai dizer, cara, glória a Deus, né? Quanto avanço. Verdade. Verdade, João. Eu vejo muito avanço na sua vida. Todos esses anos caminhamos juntos. Glória a Deus pela sua vida, João. E o Estevão está crescendo uma graça, né? Tá uma graça. Vamos lá, chama todo mundo, vamos orar. Um olhando no olho do outro. Aí sabe o que acontece? Para você é só um almoço, talvez é só uma janta, fica distraído, acontece isso. Mas aí acontece o quê? O pastor Luiz passa maionese aí para mim, pastor? Obrigado. Isso é loucura, porque não tem nada aqui, né? Aí a gente vai passando o outro. Aí eu pego a maionese, já está na minha mão. Quer, Nathan? Fala que sim. Tu gosta, né? Aí eu coloco no prato dela e a gente vai trocando as experiências na mesa, olhando um no olho do outro. Como diz um amigo meu, vamos parar de ir no rodízio? Vamos começar a ir no à la carte? Porque no rodízio o garçom vem até você. No à la carte eu fico, passa a salada aí, passa o arroz, fica aquele, troca. Vai trocando, aí chega as crianças. Fica duas mulheres cortando, picando carne. Tac, tac, tac. Os homens botando arroz. O refri já, todo mundo se movimentando, servindo. O natural revelando o que acontece no espírito. Olhando um no olho do outro. Então, tipo assim, ó, chega de distração, mano. Chega de distração. Quer descansar? Pode ligar. Liga o Netflix. Tandam. É lindo. Mas se você não desfrutar, meu irmão, você não está vivendo o evangelho. Olhar um no outro e dizer, pô, pensar que 6 meses atrás a gente brigou por isso. Pega na mão, né? A gente não brigou por isso 6 meses atrás? Não brigamos mais? Olha que delícia. Olha que maravilha. Olha que desfrute que nós estamos. Pô, tu viu que eles não repetiram mais essa palavra? Viu que eles não botaram mais a mão naquele lugar que a gente pediu? Olha que lindo, os nossos filhos estão obedecendo. Esse é o evangelho, desfrutar. Desfrutar. Faz quanto tempo que você não chama uma pessoa e olha no olhar dela? Olha assim, Nathalie, o Charles está maravilhoso. Olha a glória da esposa. Que maravilha. Eu não me sinto uma pessoa mais velha, tá? Mas faz tempo que vocês não sentam numa mesa de uma pessoa mais velha. Senta na mesa de pessoa sábia. Eu desfruto, meu amigo, você está perdendo. A pessoa mais velha, ela vai te impartir. Talvez ela não vai impartir. É porque lá em 2 Coríntios, aquela palavra em grego, talvez ela não vai dizer isso para você. Mas o que ela falar é uma vida nela muito consolidada. Isso é desfrutar. Podemos viajar juntos e não desfrutar da graça. Amado, fala aí um pouquinho do seu avanço, amado. Porque tudo que está dentro de você está crescendo. Fala um pouquinho de avanço. Pastor, estamos avançando. É isso, é isso, é isso. E agora? Agora fala para nós. Tem alguma coisa que está te impedindo de voar? De viver? Tem. Fala aí. Vamos orar. Vamos botar luz nisso aí. Vamos encharcar de comunhão. Amado, a cura que você precisa está na mesa da comunhão. E não fica, ninguém me chama. Quem quer comunhão faz ela, meu irmão. Ninguém me chama. Se vire, faça você. Ficar esperando um convite. E não dá, às vezes não dá. Desfrute.
Ajuste faz parte. Mas o evangelho não é só processo de correção. O evangelho é participar de uma vida gloriosa. Estou vivendo apenas de ajuste ou estou desfrutando da vida de Cristo que está crescendo em mim? Faça essa pergunta para você. Uma vida de ajuste é vida pesada. Imagina tu chegar dentro de casa, bom dia, bom dia. Sentou, já começa, pô, não, aquilo lá que tu fez, o dia inteiro ajustando, amado. Quem é que suporta? Quem é que suporta? Casa chata, casa de gente que reclama. Desfrutem. Eu tenho certeza que todos aqui têm muito para desfrutar em Cristo. Muito. Mas você fica só olhando para o pecado. Querido, tire os olhos do Egito. Tire os olhos do Egito. Não é mais você. Avança. Você só perde tempo com o pecado. Pecado já está perdoado. Vamos ler Hebreus de novo? Não precisa. Olhe para frente. Olhe para frente. O evangelho é uma vida. Vida marcada por alegria. Consertamos tanto que acabamos esquecendo de viver, às vezes. Que só alinhamos. Toda hora alinhamento. Não, amado. Amado, eu quero desafiar você. Na hora que a gente ficar de pé e nós desfrutar aqui, os músicos, vem com a faca na bota. Vem brabo. Vem indignado. Senão não sobe. Pode ficar embaixo. Não tem problema. E nós damos conta aqui, né, Charles? Charles, nós damos conta aqui? Eu e você? Olha aí, ó. Nós damos conta aqui, amado. Vem com sangue no olho. Por quê? Porque já vencemos tudo em Cristo. Vem com sangue no olho, porque nós somos alegres, somos felizes, fomos salvos, resgatados da profundeza da lama, do pecado, do inferno, das trevas. Estamos agora no Filho amado de Deus. Nós temos muito a desfrutar, é muita alegria. Nós temos que estar indignado. A igreja tem que sair do culto, abrir esse portão e ir marchando na rua. Glória a Deus, indignado. Igual os anjos indignados. Os anjos um pro outro. Eu vou ter vontade de pegar o Charles pelo pescoço agora. Os anjos um pro outro. Santo. Aí. Santo. E o outro. Santo. Os anjos olhando para um. Santo. Ele olha para o outro. Santo. E aquele. Santo. E esse. Santo. Eles indignados. Santo. Santo, 3 vezes santo. Será por que 3, né? Você não sabe, eu também não sei. Vamos fingir que não sabemos. Santo, eles indignados. Santo! 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 Sabe aquela indignação dos anjos? Tu és... Vamos cantar essa música. Eu tô sem relógio hoje, amado. Que hora que é no céu agora? Eu não sei, então não sei que hora que vai acabar. Não estou preocupado com o relógio. Quem quiser ir embora vai. Nós vamos adorar. Santo! 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 Essa é a nossa alegria. Santo! 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 Vamos! Vamos, levante sua mão. Desfrute da santidade de Cristo. Santo! Senhor, aonde tu me colocou, Senhor, porque da onde tu me tirou, não lembro mais. Digno de louvor. Aleluia, aleluia. Você está feliz, amada?
A vida cristã começa a perder o brilho quando você começa a só ajustar e ver defeitos na sua vida. Você começa a olhar os defeitos e perde a visão da herança. Mas você foi desenhado para ver a herança em Cristo. Quanto tempo perdemos estudando o pecado? Agora, não, desculpa, com todo amor no coração, mas precisamos quebrar uma estrutura. Quanto tempo nós perdemos em mesas? Cura de não sei o que, cura interior, abraça uma pessoa, finge que ela é teu pai. Com todo respeito, olhe para a herança. Cristo liberta de todas as coisas. Todas as coisas. Se você é o herdeiro, foque nisso. Lógico, pastor, tem algumas coisas me perseguindo. Pode chamar. Irmão, tem algo me perseguindo. Meu amor, tem algo me perseguindo. Vamos sentar na mesa. Vamos conversar. Chega de atalho. Chega de substituto. Eu não sou teu substituto. Eu não sou teu substituto. Estou aqui pregando a palavra. Mas eu não substituo Deus. Não sou, amado. Vai até Deus. Vai até o Senhor. Eu tenho certeza que o Senhor quer falar contigo. Está falando contigo. Vai. Vai. Tem pessoas aqui que já encontraram a voz do Senhor na profundeza da oração. Eu sei. Ouviram coisas lindas em profundezas de oração. Vamos voltar para este lugar. O Evangelho não é apenas libertação. É uma vida desfrutada. Uma pessoa alegre não vive aprisionada ao passado. Filipenses 3,13. Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, ou para trás ficaram, esquecer. Uma vida em Cristo precisa esquecer. Eu quero ter uma vida poderosa em Cristo. Comece como? Esquecendo. Esqueça o caminho que te leva ao pecado. Esqueça o caminho que te afasta de Cristo. Esqueça esse lugar. Esse lugar não te pertence mais, não existe mais esse caminho. Esqueça. Para aqui, eu tenho que viver a vida esquecendo, pastor. Avançando. Avançando para os que estão adiante de mim. E o que está diante de mim? Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação, que é Deus, em Cristo Jesus. Esqueça. Esqueça. Existem coisas que nós precisamos esquecer, porque vivemos na vida da ressurreição. Estou falando isso que nós estamos no tema da Páscoa ainda, tá? O que aconteceu? E eles lembravam da cebola. Esqueça. Eles lembravam dos deleites do Egito e falavam, nós comíamos de graça. De graça nada, vocês eram escravos. Esqueça. Não olhe para o Egito, olhe para frente. Uma pessoa que não vive dominada por ansiedade é uma pessoa alegre. Filipenses 4:6. Só tem mais uma leitura, tá, amado? Filipenses 4:6. Vai na NVI para mim, fazendo um favor, que eu preciso de uma palavra. Ok. Não andem ansiosos por coisa alguma. Olha aqui. Olha aqui. Quando a gente está ansioso, sabe o que acontece? Vem uma pessoa do nosso lado e fala assim, ó, não, mas isso acontece com todo mundo. Para, não é tua herança. Para, que não é tua herança. E o irmão que está do lado é o amigo de Jó, né? Olha os conselhos que o irmão dá. Acontece com todo mundo. Ah, irmão, assinado Satanás não dá, né? Não faz parte da sua herança andar ansioso.
Mas em tudo, por meio da oração e da súplica, com ação de graças, apresentemos os seus pedidos a Deus. Quando que a gente sente ansiedade? Quando achamos que depende de nós. Fala em amor. E eu estou aí junto com vocês, tá? Você anda ansioso por quê? Porque você acha que depende de você. E não depende de você. Depende de uma vontade soberana que você precisa obedecer. Só que a gente acha que depende de nós. Coitado de nós. A gente não consegue oferecer nada para Deus. Ele teve que dar a vida dele por nós para a gente poder adorar Ele. Porque nem adorar Ele não conseguimos. Agradar o Senhor é somente com a vida dele. Diga amém. Você entende? Não ande ansioso. Sabe por quê? Porque não depende de você. O controle não está na tua mão. Quando estamos ansiosos, revela muita coisa. Uma delas é que a gente é controlador. A gente gosta do controle na nossa mão. Aí quando a gente vê que está tudo perdendo o controle, a gente começa a entrar na ansiedade. Existem fases da nossa vida, pode ser que soe diferente o que eu quero falar aqui. Existem fases. Tenho mais 10 minutos, tudo bem? Me perdoe, irmão, eu tô que tô, tá? Eu tô um piá hoje. Existem partes da nossa vida que parece que a gente está perdendo, não parece? Ou é só eu? Parece que a gente está perdendo, tipo assim, meu, tá tudo indo embora, o que que deu? Parece que está tudo se esvaindo da nossa vida. Tipo assim, meu Deus, está tudo se desmanchando. Nem sempre é fruto de uma má administração. Às vezes é o Senhor diminuindo para ganhar. Gideão também não entendeu. Não, 300 aí tá de brincadeira. Não, 300 não faz sentido nenhum. Aí Deus fala para ele: não, vocês têm que ir com o mínimo possível, para vocês verem que não é vocês que ganham, quem ganha sou eu. Vocês têm que ir com o mínimo possível. Por isso que nós temos que perder para poder ganhar. Está entendendo? Por isso que nós perdemos para ganhar. Então, se tem alguma coisa que tu detectou na tua vida que está te atrasando em Cristo, já dá o bye-bye hoje, então. Tudo que me atrasa em Cristo, eu trato como inimigo. Eu não trato como brincadeirinha, distração. Ah, legal, não. Vaza. Não atrapalha a minha agenda divina. Não atrapalha. Ah, isso aqui está me atrapalhando. Tchau. Ah, vai ficar... Isso aqui está atrapalhando. Tchau. O computador está me atrapalhando. Tchau. Eu vou tirando tudo da minha frente. Trato como inimigo. Porque nossa prioridade é Cristo. Nossa prioridade é Ele. Último... Meu Deus. Último verso. Filipenses de novo, né? 2,14 agora. A pessoa alegre, ela não vive reclamando da vida. Fique de pé comigo. Para você pensar que eu estou acabando. Oh, Deus. Eu não estou tão... A minha saúde está meia boca. Estou meio esforçando aqui. Esse suor não é tão cansativo. É o suor que... Estou no mistério aqui, mas não é minha herança, tá? Estou orando aqui, ó. Deus, cura minha cabeça, cara. Cura minha cabeça. Eu aprendi a orar assim, sabia? Cura minha cabeça. Estou com dor no joelho. Ô, Senhor, cura meu... Sabe o que eu aprendi com isso? Que lá no fundo de Moçambique, na África, não tinha farmácia. E o meu nariz estava sangrando demais por causa do ar seco da África. Só que não tem farmácia. E aí nós vamos na moda antiga. Oh, Deus, cura aqui, cura tudo.
Ai, Deus não nos decepciona, né? Teve uma hora que eu falei, Senhor, se é para mim ir assim, tá tudo bem. Que a dor de cabeça não me distraia. Bora, sol rachando, areia quente, até o tênis fritando o pé dentro, né? E vai assim mesmo. Vai assim mesmo. 2,14. Ó, não fui eu, tá? Não fui eu, não. Faça tudo sem murmurações nem discussões. É que é o Paulo, tá? Eu vou dizer, o pastor Marco não tá fácil, hein? Para que se tornem irrepreensíveis e puros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração perversa e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no mundo. Olha que coisa mais linda, amado. Olha que coisa mais linda. Posso te dizer, essa é a tua realidade. Quem quer abandonar as coisas aqui para seguir em Cristo? Chega de Egito. Chega, não existe nada mais cansativo do que andar olhando para trás. Vivemos a ressurreição de Cristo. Amém? Nós estamos felizes, tá? Não murmuramos. Nós somos felizes. É a outra? Esse? Eu não vou cantar? É pra ti, eles queriam tirar fora eu do time, ó. Vê, Sérgio. Estão excluindo o irmão. Sabe que o Senhor me ouve, hein? Desafinando ou não, hein, Charles? O Senhor me ouve, desafinando ou não desafinando. A desculpa que eu estou dando. Depois eles se viram no ensaio, né? Vamos? Você está feliz? Ah, que ambiente. Que ambiente. Que ambiente. Oh, que ambiente. Seja ministrado, querido, pelo Espírito Santo. Seja ministrado. Senhor, mostra para nós tudo aquilo que devemos deixar. Porque nós queremos entrar na herança, desfrutar da herança. Nós declaramos, essa é a nossa realidade. Essa é a nossa realidade. Desfrutar da vida em Cristo. Essa é a nossa herança. Sim, Senhor. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Vamos encher essa casa de adoração, vamos! Digno de louvor, tu és santo. Vamos!
de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor.